Associação de variáveis quantitativas, tá? Sempre que a gente for analisar a associação entre duas variáveis quantitativas, tá? A gente vai estar interessado em avaliar três coisas. Eu vou até voltar aqui o slide para a gente lembrar quais são essas três coisas. Tá aqui, ó, exatamente nesse slide aqui. Ó. As três coisas que a gente vai analisar quando a gente for estudar a associação entre duas variáveis quantitativas, tá? São a direção, a forma e a intensidade, tá? A direção a gente já viu que está associado com aquela ideia de positiva ou negativa. A forma, eu disse para vocês que a mais comum é a forma linear. É aquela em que os pontos parecem formar uma reta. Mas você pode ter outras formas também. E eu disse que hoje a gente vai falar da intensidade, ou seja, o quão forte é a associação entre duas variáveis quantitativas, tá? Então, deixa eu chegar aqui na parte... Aqui. Aqui. Como que você mede a intensidade da associação de duas variáveis quantitativas, tá? Primeira é a ideia que você tem que ter na cabeça. Se você está assumindo que existe uma associação linear entre duas variáveis, você acha que uma reta explica a relação entre as duas, certo? Se você acha que é uma reta que explica a associação entre as duas, você vai avaliar a intensidade da relação olhando os pontos no diagrama de dispersão, né, ou no gráfico de dispersão, e você vai olhar o quão próximos eles estão de uma reta. Tá? O que é isso na prática? Vamos olhar para cá. Olhem para essa relação aqui. Imagina que você fez um gráfico com uma variável x aqui no eixo x, uma variável y no eixo y, e o seu gráfico de dispersão resultou nesses pontos aqui, ó, tá? Vocês estão vendo que isso aqui claramente parece uma reta, tá? Ah, tem desvios em relação à reta? Tem. Né? Se você imaginasse na sua cabeça uma reta aqui, você ia ver que os pontos não iam estar exatamente em cima da reta, né? Alguns iam estar, outros não iam estar. Mas o ponto é, o quão distante os pontos estão dessa reta, tá? Esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês é um exemplo, vocês irem acostumando a cabeça, vocês vão acostumar a visão de vocês a lidar com isso e vão enxergar bem fácil daqui a pouco. Na próxima aula, na verdade. Na aula de hoje, não. Mas na próxima aula vocês vão aprender isso, tá? Na nossa aula de terça-feira. Mas, enquanto isso, olhando para cá, eu já vou afirmando para vocês que isso daqui, ó, é uma relação, vamos lá, uma relação forte, tá? É uma relação linear, porque parece uma reta, e é uma relação positiva. Por que positiva? Valores altos da variável x estão associados com valores altos da variável y. E valores baixos da variável x estão associados com valores baixos da variável y. Tá? Então, as três coisas que eu falaria aqui. Uma associação positiva, linear e forte. Eu sempre vou esperar essas três palavras de vocês. Tá? Uma medida de direção, uma medida de forma, uma medida de intensidade, tá? Aqui um outro exemplo. Isso daqui, ó, para algumas pessoas podem olhar assim, parece uma reta isso daqui? Isso aqui parece uma reta? O que vocês acham? Não muito. Não muito, né? Fica Mas muito da reta. já treinando o olho de vocês, tá? Isso daqui é uma relação linear, só que não tão forte, certo? Mas é uma relação linear. Tá? Não se preocupem que eu garanto para vocês que os olhos de vocês vão ser treinados para isso. Tá? Mas isso aqui é uma associação, né, positiva, linear, só que não tão forte. Eu ainda não vou classificar direito se é moderado, fraco, a gente vai ter uma maneira de quantificar isso menos subjetiva. Tá? Não se preocupe.
Bom, o que acontece? Outra coisa interessante que vocês têm que aprender quando vocês vão analisar a associação de duas variáveis quantitativas é que, às vezes, tá, pode existir uma terceira variável que ela afeta essas duas variáveis e vamos dizer assim, ela faz com que você chegue a conclusões diferentes da relação, tá? Dependendo do valor que ela assume. Eu vou dar um exemplo aqui, que é do livro do Moore, que é um livro de estatística muito bom, que diz o seguinte, ele vai mostrar um exemplo onde existe uma terceira variável, que é o sexo das pessoas, tá? Influenciando na relação de duas outras variáveis. Quais são essas duas variáveis? Massa do corpo sem gordura, ou seja, aquela massa magra, né, do corpo, e a taxa metabólica em repouso, tá? Então, imagina que você tem dados aqui de 19 pessoas. São 19 pessoas em que você mediu a massa magra e você mediu a taxa metabólica de repouso. E você quer ver a associação dessas duas variáveis quantitativas, tá? O livro vai mostrar aqui que se você não levar em conta uma terceira variável, que é o sexo, que é uma variável qualitativa, você pode chegar a conclusões equivocadas, tá? Vou mostrar aqui então um exemplo. Tá, e antes disso, só para vocês saberem, os pesquisadores acreditam que a massa do corpo sem gorduras tem grande influência na taxa metabólica. Então, vamos olhar aqui um gráfico. Aliás, aqui estão os dados, tá? Isso daqui é a massa magra, tá? É o percentual de massa magra. E isso aqui é a taxa metabólica das pessoas. E aqui está a terceira variável, que é o sexo, ok? Primeiro, a gente não vai se ligar muito em comparar o efeito do sexo. A gente vai só separar os dados em masculino e feminino. Então, vamos lá. Esse daqui são os dados das mulheres, tá? Deem uma olhada aqui, ó. Dados das mulheres. Parece uma relação positiva? Parece ter uma associação aqui Parece. positiva? Parece, né? Parece que quanto maior a massa magra, maior a taxa metabólica. Por outro lado, a forma, né? Parece aqui uma reta. Pode até imaginar uma reta. Parece realmente uma relação linear entre essas duas variáveis. Agora, a força da relação, a intensidade da relação. Olhando para cá, você vai dizer que parece ter uma certa associação moderada ou forte entre a massa magra e a taxa metabólica, porque esses pontos aqui não estão tão distantes assim de uma reta. Agora, deem uma olhada quando a gente vê isso aqui para os homens. Tá? Olha só os dados para os homens. Tá? Para os homens, são poucas observações. Eu ainda consigo ver uma associação aqui positiva, porque eu estou vendo que as mais altas aqui estão associadas com massas mais altas. Mas tem esse ponto aqui bem distante, ó, tá? Esse ponto aqui está destoando um pouco. Então, assim, se fosse imaginar uma reta aqui, seria uma reta com os pontos bem distantes dela. Isso aqui seria uma associação fraca, moderada, bem diferente das mulheres, certo? Então, você vai dizer assim, para mulheres, né, parece que a massa magra, a massa sem gordura, afeta bem mais, está muito mais associada com a taxa metabólica do que a dos homens. Só que olha o que acontece se você não tivesse levado em conta a variável sexo. Se você tivesse pegado esses dados aqui, ó, e não tivesse olhado para essa variável, porque ela é qualitativa, né? Você pega, não, vou olhar só a associação das variáveis quantitativas. Vou olhar essas duas aqui e vou fazer um gráfico de dispersão. Você ia obter isso daqui, ó. Olha só. Tá? Eu separei por cores aqui. Mas se você não tivesse olhado o sexo, você ia fazer esse gráfico aqui, todos com a mesma cor. E você ia concluir que massa metabólica, desculpa, a massa magra e a taxa metabólica têm uma associação linear, positiva e forte, tá? E você não ia se dar conta de que ela é diferente para homens e mulheres.
tá? Que para homens parece que não afeta tanto, e para mulheres afeta, tá? Só porque eu fiz o gráfico aqui de todos os pontos conjuntamente. Todo mundo entendeu esse exemplo aqui? Tá? O ponto aqui é a separação dos pontos, né? Masculino, feminino, e que a força das duas é diferente. Tá? Tem situações que pode acontecer o seguinte: quando você olha desse jeito aqui, ó, você conclui que as duas têm associação positiva, tanto para homem quanto para mulher. E quando você separa, você descobre que para homem é negativa e para mulher é positiva. E às vezes pode acontecer, é bizarro isso, mas pode acontecer de você, quando olha os dados conjuntamente, acha que tem associação positiva. E quando você olha os dados separadamente, você descobre que tanto para uma variável quanto para outra, tanto para masculino quanto para feminino, a associação é negativa. Eu vou trazer um exemplo disso para vocês, ou na aula que vem, mas na semana que vem, provavelmente. Tá? Isso se chama paradoxo de Simpson, ou falácia ecológica. É uma coisa muito interessante que acontece em estatística. Tá? Mas a lição aqui é só essa. Quando você tem os seus dados e tem uma outra variável que pode influenciar, você deve olhar o efeito dela. Tá? Isso é mais ou menos como quando a gente estava falando no começo do curso sobre variáveis que influenciam no experimento, né? É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai ver a severidade do Covid numa pessoa, certo? Se você pegar os dados da Itália e pegar os dados da Coreia do Sul, tá? Você pode chegar a conclusões do tipo assim, pô, na Itália parece que a situação foi mais severa, parece que o Covid matou mais na Itália do que na Coreia do Sul. Mas pode ser que a estrutura etária da população afete, né? Como na Itália, pode ser que você tenha uma população mais idosa do que na Coreia do Sul, isso é uma variável que pode influenciar. Quando você vai ver por faixa etária, você muda suas conclusões. Tá? Não estou dizendo que é isso. Eu sei que tem diferenças pela estrutura etária da Coreia do Sul com a da Itália, mas tem que estudar mais a fundo. Tá? Tem até um artigo que fala disso, eu posso até passar para vocês, se vocês quiserem. Mas o ponto é, uma terceira variável pode influenciar na correlação, tá? Desculpa, na associação. Então é o seguinte, tá? A lição aqui é essa, né? Analisando os gráficos, a gente vê que tem uma associação linear, positiva e moderada entre a massa sem gordura e a taxa metabólica. Só que os homens, né? Os homens apresentam valores maiores para ambas as variáveis, tá? E tem uma associação linear positiva, só que mais fraca do que as mulheres, tá? Essas variáveis. Aqui eu coloquei uma frase aqui, uma parte em negrito, e coloquei um asterisco aqui, e coloquei subjetivo, porque essa classificação para você dizer se a intensidade é moderada, forte ou fraca, vai ser um pouquinho subjetiva. Tá? A gente vai ter um número que vai quantificar isso, mas a classificação que você vai dizer se é forte, fraca ou moderada vai depender. Alguns autores falam uma coisa, outros autores falam outra coisa. Tá? E a gente vai ver isso agora. Então é o seguinte. Primeiro, a gente vai aprender a calcular um número, um coeficiente, que vai medir para a gente o grau de associação de duas variáveis quantitativas. A gente já aprendeu um coeficiente que faz isso para variáveis qualitativas. Que coeficiente é esse? É o coeficiente de contingência de Pearson, aquele coeficiente C, tá? Que fornece um número entre 0 e 1. Agora, a gente vai aprender um outro coeficiente, tá? Que é chamado coeficiente de correlação de Pearson. Esse coeficiente vai dar para a gente o grau de associação entre duas variáveis quantitativas. Tá? Bom, o ponto é o seguinte, o que é importante vocês saberem desde já. Tá? O coeficiente de correlação de Pearson, ele recebe esse nome, correlação, tá? Porque a partir de agora a gente vai fazer uma distinção no nosso linguajar. Tá? Quando você estiver falando de variáveis qualitativas,
e quiser falar da relação entre elas, a gente vai falar de associação. Quando você estiver falando de variáveis quantitativas e quiser falar da relação entre elas, a gente vai usar a palavra correlação, tá? Pode usar a palavra associação? Pode, mas o mais comum é usar correlação para variáveis quantitativas e associação para variáveis qualitativas, ok? E relação vale para as duas. Associação também vale para as duas, mas ninguém fala correlação entre variáveis qualitativas, tá? Então, o que eu vou falar? Eu vou falar correlação para variável quantitativa e associação para variável qualitativa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, esse coeficiente que eu vou apresentar para vocês, ele só serve para medir o grau de intensidade de uma relação linear, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu ir aqui para o quadro. Espera, aqui não é o quadro. Cadê meu quadro? Aqui. O que eu estou dizendo? Você tem duas variáveis, certo? Variável x e variável y. Você faz um gráfico de dispersão. Então, aqui os pontinhos. Certo? O que o coeficiente de correlação de Pearson vai dar para a gente? Ele vai dar para a gente a seguinte ideia. Se existisse uma reta aqui, tá? Qual seria uma medida, tá? Do quão próximo esses pontos estão da reta? Seria mais ou menos isso que ele ia dar para a gente. E aí, essa medida vai ser chamada de coeficiente de correlação de Pearson. Só que ele só vai medir relações desse tipo aqui lineares. Então, por exemplo, se você tiver uma associação desse tipo aqui, ó. Imagina uma associação desse tipo aqui, ó. Isso aqui é uma associação linear? Não, né? Isso aqui parece uma associação quadrática. Por quê? Porque parece isso aqui uma parábola. Certo? Então, está aqui a variável x, está aqui a variável y. Elas têm associação? Tem associação. Essa associação é forte? Parece ser até forte. Por quê? Porque eu estou dizendo que a relação ela é quadrática e os pontos estão bem próximos de uma função quadrática. Mas se você quiser calcular o coeficiente de correlação de Pearson, ele não vai olhar para isso aqui. Ele vai pensar assim, se eu fosse colocar uma reta aqui, qual seria a minha reta? Ele vai pensar numa reta assim, ó. Certo? E aí eu pergunto, esses pontos estão próximos da reta? O que vocês acham? Esses pontos estão próximos da reta? Não. Não. Então, o que vai acontecer? O coeficiente de correlação de Pearson, numa situação como essa daqui, vai dizer que tem associação muito fraca. Ele vai dizer que a correlação aqui é muito fraca. Por quê? Porque ele só mede, ele compara os pontos com uma reta hipotética, certo? Então, se a sua função não é uma reta, não vai ficar muito bom, tá? Um outro exemplo. Vamos imaginar que você faz o gráfico de dispersão e obtém uma coisa assim. Algo assim. Claramente aqui, essa função tem uma forma desse tipo aqui. Tá? Se você for colocar uma reta aqui, tá? Vai ficar um negócio assim. Ó. Certo? Tá, os pontos estão próximos da reta? Estão mais próximos do que no caso da parábola, é verdade. Mas ainda assim, eu não estou medindo muito bem, porque o ideal seria eu encontrar
uma medida de distância dos pontos a essa curva preta, e não dos pontos a essa reta vermelha, tá? O coeficiente de correlação de Pearson vai sempre assumir que você está comparando os seus pontos com uma reta. Tá claro isso? Isso é muito importante, tá? Então, quando você tiver um conjunto de dados e quiser calcular a correlação entre eles, você precisa, antes de mais nada, fazer um gráfico de dispersão. Porque se você de cara concluir que a relação não é linear, a relação não parece ser de uma reta, não vai ser um bom coeficiente, tá? Então, isso é só uma prévia antes de eu apresentar o coeficiente para vocês. Então, vamos lá. Essa daqui é a fórmula para calcular o coeficiente de correlação de Pearson, tá? Notação que a gente usa para ele. A gente costuma utilizar a letra grega Rho, tá? Essa letra aqui é a letra grega Rho. Então, a correlação entre x e y, tá? Ela é dada por esse rhozinho aqui, é uma forma, eu posso escrever Rho de xy e chamar simplesmente de Rho, que é muito comum, Rho. Ele faz essa média aqui, ó. É um somatório da variável x padronizada vezes a variável y padronizada. Estão vendo? O que é isso aqui? É cada observação x menos a sua média dividido pelo seu desvio padrão. E o que é essa daqui? Cada observação y subtraída da sua média dividido pelo seu desvio padrão. Vai fazer esse produto e vai fazer o somatório e vai dividir por ele, vai fazer a média. Tá? Isso se você tiver dados populacionais. Se você tiver dados amostrais, o que você vai fazer? Você vai colocar um x-bar aqui no lugar da média, ou seja, vai ser média amostral. Vai colocar y-bar aqui, ou seja, média amostral de y. Aqui embaixo, desvio padrão da variável x e desvio padrão da variável y, mas usando aquela fórmula da variância para dados amostrais, aquela que divide por n-1, tá? E aqui fica n-1, aqui fora, tá? Vocês, na prática, não vão usar essa fórmula aqui, tem uma fórmula mais simples, que dá para ser utilizada, tá? E eu vou fazer a demonstração disso na aula que vem. Hoje eu não vou fazer, não, tá? O importante é o seguinte, esse coeficiente, quando você estiver calculando uma amostra, a gente costuma chamar ele de R, tá? Então, quando é para a população, usa a letra grega Rho. Quando é para uma amostra, usa a letra R, tá? E esse coeficiente vai dar para a gente um número, tá? Que vai ser o seguinte, quando esse número for próximo de 1, você vai estar com uma correlação positiva e perfeita, caso ele seja exatamente igual a 1. Se você tiver uma correlação próxima de -1, tá? Ou igual a -1, na verdade, você vai dizer que tem uma correlação negativa perfeita. Por outro lado, se esse coeficiente der 0, tá? Quer dizer que você tem variáveis não correlacionadas, tá? Então, notem que esse coeficiente aqui vai variar de -1 a 1. É diferente do coeficiente de contingência de Pearson, que variava entre 0 e 1. Esse vai variar entre -1 e 1 e vai ter valores positivos e negativos, positivos indicando a correlação positiva, né? E negativos indicando correlação negativa. Essa daqui, tá? É uma fórmula, tem duas fórmulas aqui, na verdade, tá? Dá para a gente abrir essa expressão aqui, ó, tá? Eu vou mostrar isso na aula que vem. Você pode abrir e dá para mostrar que a fórmula para os dados populacionais da correlação dá para ser escrita dessa forma aqui, ó. Essa vai ser a forma que a gente vai utilizar, tá? Depois eu vou mostrar como é que chega nisso. É assim para a população e dá para fazer o mesmo desenvolvimento para dados amostrais. Esse daqui é o amostral, tá? Na prática, a diferença do amostral e do populacional, aqui, ó, quando você escreve dessa forma, tá?
não tem diferença nenhuma. A única diferença é, aqui, ó, eu boto notação, né? N maiúsculo, número de pares de observações na população. O que vai ser aqui? N minúsculo, número de pares na amostra. Aqui, mid X e mid Y, média de X e média de Y populacionais. Aqui, as médias amostrais. E o restante é igual, tá? Os outros somatórios aqui são os mesmos. A única diferença é que um eu estou somando considerando que é uma população e outro considerando que é uma amostra. Se você fizer a conta aqui, ó, dá diferença. A fórmula é diferente aqui, tá? Porque esse daqui divide por n-1, esse aqui divide por n-1, esse daqui divide por n, esse aqui divide por n, quando calcula a variância, tá? Mas você não vai usar essas expressões aqui. Você vai usar essa daqui e essa daqui, ó, que são mais fáceis para calcular a correlação, tá? E aí aqui eu vou falar alguns fatos sobre a correlação, tá? Então, valores positivos indicam associações positivas, valores negativos representam associações negativas. Valores próximos de zero indicam uma relação linear muito fraca, e próximos de -1 ou de 1 são relações muito fortes, tá? São casos em que os pontos caem muito próximo de uma reta. E agora, uma coisa muito importante. O que acontece se você vai fazer um gráfico de dispersão? Vamos imaginar que você faz um gráfico de dispersão. Você faz um gráfico de dispersão e acontece isso daqui, ó. Você tem os pontos exatamente em cima de uma reta. Está aqui o X e aqui está o Y. Se acontecer essa situação aqui, os pontos exatamente em cima de uma reta, tá? Sem nenhuma variação, tem uma reta que passa em cima de todos os pontos. Quando isso acontecer, você vai ter ρ igual a 1. Certo? Por outro lado, se acontecer de você ter os pontos em cima de uma reta, mas com a inclinação negativa, você vai ter ρ igual a -1. Ok? E quando que você vai ter um coeficiente de correlação de Pearson igual a 0? Tá? Você vai ter um coeficiente de correlação de Pearson igual a 0 quando a melhor reta possível, vou colocar pontos aqui de forma mais ou menos aleatória aqui. Se você tiver uma situação assim, ó, a melhor reta possível aqui é exatamente uma reta assim, ó. Uma reta paralela ao eixo X, ou seja, com inclinação 0. Se você tiver numa situação como essa daqui, você vai ter ρ igual a 0. Esses são os casos extremos. Ok? Reta com inclinação. Oi, diga. Então, fora dos casos extremos, não vai ter 1, -1, nem 0. Sempre vai ter aproximado. Exatamente. Isso, tá? Então, se você tiver qualquer distância, qualquer ponto aqui não encostando na reta, a correlação já não vai dar 1. Nessa vermelha, qualquer ponto não encostando na reta, a correlação não dá -1. E aqui também, se essa inclinação não for exatamente 0, se você tiver qualquer tendência, né? Por exemplo, basta um pontinho aqui em cima, né? Botar um pontinho aqui, ó, aqui em cima, já pode fazer essa reta dar uma pequena inclinada positiva, tá? Se você tiver um ponto aqui, muitos pontos no final aqui embaixo, você colocar uns pontinhos aqui, ó, essa reta vai fazer uma pequena inclinação para baixo. Aí já vira negativa, tá? Mas, em geral, esse comportamento que eu coloquei aqui, tá? Dos pontos mais ou menos assim aleatórios, né? Mais ou menos a metade em cima, mais ou menos a metade embaixo, mais ou menos a metade na esquerda e mais ou menos a metade na direita, né? Essa situação aqui, ó, tá? Se você fosse imaginar quadrantes, né? O que eu estou dizendo aqui?
Se você fosse imaginar quadrantes aqui, vou colocar em azul. Se você dividisse isso aqui em 4 quadrantes. Quadrante aqui 1, 2, 3 e 4. Se você tiver mais ou menos a mesma quantidade de pontos nesse quadrante, nesse quadrante, nesse quadrante e nesse quadrante, é provável que a sua reta fique com inclinação 0, a reta que explica isso daqui. Então, o coeficiente de correlação vai dar 0. Tá? Se você tiver uma situação assim, né? Espera aí, deixa eu botar aqui. Se você tiver, vou colocar aqui como se fossem os quadrantes assim, né? Se você tiver mais pontos nesse quadrante e nesse quadrante aqui, do que, ou seja, mais pontos no quadrante 1 e no quadrante 3 do que no quadrante 2 e quadrante 4, você vai ter correlação positiva, certo? E se você tiver mais pontos nesse quadrante aqui e nesse quadrante aqui do que nos demais, você vai ter uma associação negativa, certo? Então, aqui é a ideia, né? Que seria uma reta assim e aqui seria uma reta assim. Ok? E se for mais ou menos a mesma quantidade, é esperado que a reta seja paralela ao eixo X. E aí você vai ter essa situação aqui. Ó. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, isso aqui é... Tá. Outra coisa importante. Sempre vai aparecer alguém perguntando para vocês se a correlação é forte ou fraca. Sempre vai aparecer. Tá? Eu vou dar aqui uma receitinha de bolo para vocês, me baseando no que a maioria dos autores fazem. Mas não quer dizer que isso é, vamos dizer assim, uma regra para todo mundo. É apenas assim, boa parte dos autores fala isso que eu vou falar para vocês, tá? Se você encontrar essa regra aqui, ó, correlação, ou seja, o módulo da correlação maior ou igual a 0,7, você vai dizer que tem uma correlação forte. Ou seja, correlação de 0,8 é uma associação muito forte entre as duas variáveis. Então, é uma correlação forte. Mas não é só positivo, não, né? Tem também o negativo. A correlação deu menos 0,9, uma correlação muito forte, negativa, certo? Aí outra coisa, se você tiver entre, só um pouquinho, 0,3 menor ou igual a ρ, tá? Menor ou igual, módulo, né? E menor ou igual, vou tirar esse menor ou igual aqui, assim. Se o módulo da sua correlação estiver entre 0,3 e 0,7, as pessoas costumam dizer que essa correlação é moderada. Certo? E se o módulo da sua correlação for menor do que 0,3, você vai dizer correlação fraca. O que varia aqui? Alguns autores colocam a moderada até o 0,6 e não até o 0,7. Tá? A mesma coisa, alguns autores colocam a fraca até o 0,4. Tá? Mas isso aqui é o que a maioria dos autores falam, mas é totalmente subjetivo, essa classificação final aqui, ó, é subjetiva. Esses números calculados não são subjetivos, é uma medida entre -1 e 1, mas aqui não, essa classificação aqui é que é subjetiva. Então, eu sempre vou pedir para vocês, eu vou dar para vocês 2 variáveis e eu vou pedir para vocês. Primeiro, direção, você vai ter que me falar.
positivo ou negativo. Forma, vocês vão ter que me dizer se é linear ou não linear. Eu quero que vocês me digam. Não precisa adivinhar a forma, tá? Tipo assim, se você achar que não é linear, não precisa tentar pensar numa forma, porque nesse momento da graduação, vocês ainda não estão muito preparados para isso. Vocês ainda estão fazendo cálculo, tá? Mas para mim o que importa é, parece uma reta ou não parece uma reta? Se parecer uma reta, você vai dizer linear. Se não parecer, você vai dizer não linear, tá? E por fim, eu vou querer uma medida de intensidade. E aí a minha sugestão é essa daqui. Se você achar que a correlação é maior do que 0,7, se você calcular, por exemplo, ou se você tiver algum indício de que ela é maior do que 0,7, fala que essa correlação é forte. Se tiver entre 0,3 e 0,7, moderada, e menor que 0,3, fraca. Lembrando que eu estou botando em módulo. Não esqueça dos negativos, tá? Os negativos também são importantes aqui. É a mesma coisa. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui? É muito útil isso aqui de correlação, tá? Por exemplo, vamos lá. Duas variáveis, vou perguntar para vocês aqui. Só de chute, assim, tá? Pega uma amostra de brasileiros. Pega uma amostra bem grande de brasileiros, tá? E para cada pessoa, você mede o peso, tá? E mede também a altura da pessoa. Certo? O peso em quilos e a altura em centímetros. Tá? Pergunta. Essas variáveis são quantitativas, as duas? As duas quantitativas contínuas. As duas são quantitativas contínuas, certo? Então, a gente vai pensar em correlação aqui. Vamos lá. Se você fosse estudar a correlação entre peso e altura, vocês acham que a gente ia ter uma correlação positiva ou negativa? Positiva. Positiva, vocês não concordam? Que é provável que seja positiva, valores altos de altura estejam associados com pesos mais elevados? Sim. Aí você vai dizer, não, mas eu conheço uma pessoa que tem 1,40 m e pesa 100 quilos. Ok, é uma exceção, tá? Mas, em geral, né, mais maior. Se você fosse fazer aqui uma análise pensando em causa e efeito, pensando na causa e efeito, qual seria a variável aqui mais provável de ser a causa e a mais provável de ser o efeito? Causa, altura e o efeito peso? Isso, né? Porque ninguém vai dizer para você assim, né? Pô, tem associação entre peso e altura. Quer crescer? Come mais. Ninguém vai dizer isso. Quando é criança até é verdade, mas depois de adulto, já era, né? Então, o que acontece? O que eu estou dizendo é que se você fizesse um gráfico de dispersão, eu recomendaria que você colocasse a altura aqui e o peso aqui. Certo? Vocês estão me dizendo que a associação parece ser linear. Não, desculpa, parece ser positiva. Então, eu esperaria mais pontos, né? Nessa parte aqui e nessa parte aqui, do que nessa parte aqui e nessa parte aqui. Ou seja, valores altos de altura associados com valores altos de peso, valores baixos de altura associados com valores baixos de peso. Vamos imaginar, vocês acham que aconteceria numa amostra com 1.000 brasileiros? Vocês acham que isso daria uma coisa assim? Na mente de vocês, é só um chute assim. Vocês acham que daria uma coisa assim? Pega aí. Imagina na sua mente, você para ali na estação da Carioca, seleciona 1.000 pessoas ali que passam no dia de forma aleatória. Vocês acham que quando você fizesse um gráfico da altura e peso de cada pessoa, daria uma coisa assim? O que vocês acham? Não daria perfeito, Não. sim, mas daria algo tendendo para positivo, né?
para atender não é positivo. Mas você não acha que ia aparecer de vez em quando alguém baixinho com o peso mais alto, alguém mais alto, mais magro? Sim. Muita gente de altura média e pesos assim, você ia acabar tendo coisas. É provável que saísse alguma coisa mais ou menos assim, até com mais pontos aqui nesse meio, alguma coisa assim, certo? Não sei, olhando dessa forma, seria uma relação linear. Pode ser que não seja linear, tá? Mas o ponto é, se tiver dessa forma aqui, e você fosse ajustar aqui uma reta, se você imaginasse uma reta aqui, você provavelmente ia dizer que tem uma associação positiva, linear e moderada ou forte, certo? Se você observasse isso aqui. Eu não sei se você ia observar isso aqui, tá? Pode ser que a relação não fosse linear, mas é importante você já de cara enxergar o que vocês enxergaram, que a associação é positiva. É muito improvável que na sua amostra você achasse uma associação negativa. Teria que ser basicamente causada pelo acaso, tá? E aí, por falar em acaso, tá? Vocês acham que é possível você pegar uma amostra e acontecer isso? Vocês acham que é possível você pegar aqui a altura e aqui peso e acontecer isso aqui, numa amostra? Vocês acham que é possível? Possível é, só deve ser muito, muito difícil. Ou comparar com outra coisa, sem ser pessoas, né? Pois é, vou dar aqui um exemplo disso acontecer, tá? Se você coletasse uma amostra, tá? Imagina só que você vai coletar a sua amostra, mas você é um cara que não liga para a amostragem, é um cara que não se preocupa com estatística, não se preocupa com nada. Você faz o seguinte, você resolve medir, tá? O peso e a altura em pessoas, você resolve coletar e você faz o seguinte, você vai numa pizzaria, você vai só em pizzarias, tá? Você vai em pizzarias e pega, em pizzarias, vamos dizer aonde? Num lugar onde a população não é muito alta. Então, você vai num país, tá? Você vai, por exemplo, vamos pensar um país em que a estatura média não é tão alta. Você pega pessoas do Peru, por exemplo, né? Ou da Bolívia, que tem uma estatura uma estatura mais baixa, né, em média do que, por exemplo, no Brasil. E aí você seleciona várias pessoas lá do Peru e da Bolívia e eles são essa tua amostra aqui, ó. São essas pessoas aqui, ó. E você pega em pizzarias. Você vai em pizzarias e seleciona essas pessoas. O que vai acontecer? São pessoas de altura baixa, mas todo mundo comendo muito. E o peso um pouquinho acima da média, certo? Você também pega na sua amostra, por coincidência, você compõe com dados de pessoas que são atletas e que correm os 5.000 metros na Olimpíada. Só atletas, pessoas que gostam de correr e correm de 5.000 metros em diante. Corredores de 5.000, 10.000 e corredores de maratona, tá? E aí você pega um pessoal um pouco mais alto, mas extremamente magro, tá? Essa sua amostra é totalmente tendenciosa. É uma amostra improvável de ser obtida de forma aleatória, tá? Mas se você compusesse a sua população dessas duas partes aqui, uma população de corredores e uma população de pessoas de um país que tem a estatura mais baixa, mas que tem hábitos, né, vamos dizer assim, mais calóricos, você vai obter algo desse tipo. Aí você vai me dizer, pô, isso é muito improvável, mas às vezes pode acontecer. Quando você desconhece a maneira como a amostra foi coletada, você pode chegar em conclusões totalmente opostas ao que você chegaria se você pegasse uma amostra aleatória, tá? E aí eu vou fechar a aula de hoje com uma coisa que a gente chama que é correlação espúria. O que é correlação espúria? Tá? Correlação espúria, esse aqui é o nome, tá? É correlação
espúria. Desculpa. Correlação espúria é uma correlação que você observa que é totalmente devida ao acaso. Não existe associação entre essas variáveis, mas você encontrou por coincidência. É uma relação enganosa, certo? Ela aconteceu numa situação, mas ela não vai se repetir provavelmente, tá? E eu vou mostrar para vocês uma matéria que saiu recentemente não, até alguns anos, tá? Mas muito interessante, que comenta sobre relação espúria, tá? Foi uma notícia aqui da Folha de São Paulo, tá? É interessante porque tem até um erro aqui na matéria, tá? De interpretação. Mas vamos lá. Olha essa notícia aqui, ó. Eu não sei se eu comentei com vocês no começo lá da disciplina, se eu mostrei isso aqui para vocês. Eu mostrei? Quando o Nicolas Cage faz filmes, mortes são evitadas, eu mostrei alguma coisa assim? Oi? Eu lembro que comentou, mas Então. não, só comentou. Só que agora você vai conseguir olhar para isso aqui com outros olhos, porque você aprendeu a calcular a correlação de Pearson. Eu acabei de mostrar hoje para vocês, tá? Então, isso aqui é uma matéria que mostra correlações calculadas que são extremamente altas, extremamente fortes, mas que não têm associação nenhuma, tá? É totalmente espúrio esse negócio. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo. Aqui no texto eles falam, né? Fala de que correlação não significa causalidade. Ou seja, mesmo que a correlação seja muito forte, não quer dizer que você tem uma relação de causa e efeito. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes essa associação aconteceu pelo acaso, tá? Então vamos lá. Olha essa primeira que está aqui, ó. Quanto mais velha a Miss América, em um determinado ano, mais gente é assassinada, queimada nos Estados Unidos, tá? Esse número que está aqui, ó, correlação 87%, eu já vou avisar vocês que está errado esse número. O jornalista que fez isso daqui colocou um percentual, mas não é percentual. A correlação entre idade da Miss América e assassinatos por meio de queimadura nos Estados Unidos ao longo dos anos, tá? Deu 0,87. Tá? Então, você pega lá um ano específico, qual era a idade da Miss América e quantas pessoas morreram queimadas naquele ano. Se você fizesse um gráfico de dispersão, você ia observar uma associação positiva, linear e muito forte. E o coeficiente de correlação dava 0,87. Esse gráfico que foi colocado aqui, ó, é uma outra maneira de enxergar as duas variáveis. Ele está colocando ao longo do tempo a variável azul aqui é a idade da Miss América. Então, por exemplo, ó, ela estava constante, aí caiu, depois subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. O que aconteceu com os assassinatos? O mesmo padrão, certo? Se você fizesse um gráfico de dispersão entre essas duas variáveis aqui, ia ficar uma reta bonitinha. E o valor foi 0,87, tá? Então, esqueçam esse percentual aqui, isso aqui está errado, tá? Mas é um exemplo de correlação que você pode encontrar que não tem lógica nenhuma, tá? Aqui tem um outro exemplo. Aqui, ó. Número de colônias de abelha produtoras de mel lá nos Estados Unidos, tá? E apreensão de menores por porte de maconha. Olha o que está acontecendo com esses gráficos aqui. Quando você tem número de colônias de abelha, né, que são produzidas e vendidas alto, você tem um valor baixo de apreensão de menores por porte de maconha. E isso aqui ao longo dos anos, olha só, vai de aqui a cada ano. Começou em 1990 a série. Não tem o final, mas é uma série que vai até recentemente. Quando uma é alta, a outra é baixa. Então, quando uma sobe, a outra desce. O que significa isso? Uma associação negativa. Olha quanto é que deu o coeficiente de correlação de Pearson. Menos 0,93. De novo, esqueçam o percentual aqui, tá? É menos 0,93. É fortíssima essa correlação. Mas não tem lógica nenhuma essas duas variáveis, né? A mesma coisa aqui, essa é a mais famosa. Número de filmes feitos por Nicolas Cage no ano e acidentes com helicóptero matando seus ocupantes nos Estados Unidos. E também aqui, ó, sempre que o Nicolas Cage faz
poucos filmes, morre muito mais gente de helicóptero. E quando ele faz mais filmes, morre menos gente de helicóptero, tá? A correlação calculada aqui, ó, foi menos 0,82. Mas não tem relação de causa e efeito, né? Se tivesse, você ia dizer para ele não parar de fazer filme, porque quando ele para, pessoas morrem, né? Esse daqui é outro. Olha esse daqui, que surreal. Consumo per capita de margarina e número de divórcios para cada 1.000 pessoas. Olha quanto é que dá a correlação dessa série aqui lá nos Estados Unidos. 0,99, ou seja, os pontos estão praticamente em cima de uma reta, tá? Praticamente em cima de uma reta. E não tem lógica nenhuma. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, acho que essa era a última. Basicamente isso. Mas o importante é que o texto original não está errado, olha só. Ele bota aqui os números corretos. Foi o jornalista que fez essas figuras aqui, tá? Que colocou errado esses percentuais aqui. Isso aqui não é percentual. Ok? Então, isso é um exemplo de correlação espúria, que aconteceu ao acaso, não tem muita lógica.